dimensão, eu nunca vi nada parecido. Todas as outras notícias viraram secundárias. Assim. Quando eu tive contato com essa história do João Vitor e do Zico, eu achei que essa era uma história que precisava de ser contada em profundidade. Não se contava a história dele, só se contava a história dos Nardoni. O caso em si foi divulgado, foi em busca de audiência. Então todos vieram aqui para pegar seu cunhão de audiência, de encher seus telejornais, nós de enchermos as nossas páginas, né? E depois fomos todos embora. O caso em si, eu só lembro de ter visto num jornal, agora não lembro se foi a Folha ou o Estadão. Mas você não tem a foto dele, você não vê a cara. Quando você vê, a gente é muito imagético, né? Então, quando você vê aquilo que a cara, parece que aquela história ganha um rosto, assim. Você trata diferente aquilo. Mas o péssimo jornalismo policialesco, tem o costume de tratar essas histórias como estatística, de objetificar essas vítimas. Mas você não humaniza. O crime aconteceu na madrugada de sexta para sábado em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. Os irmãos João Vitor Rodrigues, de 13 anos, e Igor Rodrigues, de 12, foram asfixiados, queimados e esquartejados com uma foice. A cobertura foi brutal. A polícia, num primeiro momento, estava bastante fechada, não queria passar muitas informações, mas com a repercussão que o caso tomou, você tinha muitos repórteres trabalhando nesse caso. Eu percebi que conforme os jornalistas foram dando detalhes e as pessoas foram se interessando, o caso cresceu de um jeito, né? Cada detalhe sobre os personagens envolvidos era notícia. Depois que eu saía do meu horário de trabalho, ia tomar um café na padaria, ou eu ia fazer compras, eu percebi as pessoas só falando sobre isso, né? Então imagina a cena das pessoas na padaria, nossa, mas será que o casal matou, não matou? Nossa, que absurdo. O caso dos meninos de Ribeirão Pires, como a comprovação foi muito rápida e o caso não aconteceu assim, aconteceu numa cidade um pouco mais distante, não aconteceu em São Paulo, né? Se acontece em São Paulo, tem uma repercussão ainda maior. Então, eu acredito que não teve a repercussão do tamanho que merecia o caso. A mídia cobriu como um caso. Né? E aí eu vou ser muito claro com vocês. Enquanto deu Ibope, ficou na mídia. A partir do momento que a audiência começou a cair, né, outros casos entraram e vida que segue. Né? É isso, até porque a imprensa ela não é parte do caso, ela é parte da cobertura. A mídia é um reflexo da sociedade. A gente não pode tratar a mídia como um organismo separado do que a gente é na totalidade. Como nós vivemos num país absolutamente violento, racista e classista, é evidente que a imprensa seja assim. Toda vez que tem um caso midiático, a polícia ela trabalha diferente. Então, na prisão, ela já há uma demonstração que a polícia agiu diferente, até por conta da repercussão. Foi um caso pesado de se cobrir, porque né, a população muito em cima da mídia o tempo inteiro. Com todo esse volume de material sendo publicizado, tantos detalhes e tão intensamente, eu acho que isso gera uma cobrança muito grande do judiciário. Isso eu acho que a mídia influencia sim, que é assim, poxa, se cobra uma ação do judiciário que talvez num crime com menos publicidade pudesse funcionar de forma diferente. Faltava a devida importância que esses meninos mereciam. Imagina quantos João, Vitor e Igor não tem. Mas tem um horror aí
né, nessa parte da história que torna tudo muito mais cruel. Estava provado e comprovado que ali havia indícios muito fortes de que algo muito grave, muito mais grave, poderia acontecer. Um dos delegados chamou a atenção para o caso dos meninos, né, que acho que 2 dias atrás, ou algo do tipo, eles teriam ido à delegacia, levados por GCM, né, e que ali teria sido relatado que eles estavam sofrendo maus tratos, que eles tinham medo de morrer. Um pedreiro que trabalha na obra de um sobrado localizado nos fundos do prédio onde a menina Isabela Nardoni morreu, diz que o local foi arrombado. Estava tendo uma obra aos fundos do Londo, que era um sobradinho. À noite, naquele local, dormia um pedreiro de nome Gabriel. Nessa conversa, ele me disse que ele chegou aos fundos do Londo, nesse prédio em construção, esse predinho sobradinho em construção, e encontrou o portão dessa obra arrombada. Eu fico imaginando o esforço mental, psíquico e emocional que esses irmãos tiveram de ter para terem a coragem de entrar numa delegacia que é um ambiente tão inibidor, especialmente para meninos negros, o quanto que eles não se esforçaram para cruzar aquela porta, bater na sala do delegado e dizerem, por favor, eu não posso voltar para casa, meu irmão não pode voltar para casa, senão a gente vai morrer. Eu fico imaginando, assim, né? Você está vivendo uma situação extremamente angustiante. De repente, você consegue se livrar daquilo e achar uma pessoa que você pode pedir ajuda. Depois, durante a apuração da obra do meu livro, eu descobri quem foi que arrombou o portão, né? Havia sido policiais militares da rota. Agora, o que chama a atenção desse caso, Gabriel, é que os policiais do 9º DP pegaram esse pedreiro, levaram para lá, ficaram conversando com ele um tempo e quando terminou essa conversa, levaram esse pedreiro para falar com os jornalistas, dizendo que o portão não havia sido arrombado, que ele não havia dado entrevista, embora tenha a gravação dessa entrevista, e a partir daquele momento ele passou a negar, inclusive para o juiz do caso, que tivesse arrombado, que algo diferente havia acontecido. Isso demonstra que a polícia, naquele momento, ela não estava exatamente investigando mais um crime. Na verdade, ela estava trabalhando para reforçar, isso depois da prisão do casal, para reforçar a culpa dos dois. O primeiro ponto que me chamou a atenção nessa história é a extrema vulnerabilidade a qual esses meninos tão jovens estavam expostos. Em segundo lugar, o quanto o Estado é ineficaz em proteger as crianças. Muitas informações que eram consideradas como verdade, baseadas na versão oficial, eu sabia que isso não era verdade. Isso não aconteceu. Eu quis sempre contar histórias que eu achava que mereciam ser contadas, né? Histórias que possam promover mudanças. E a história do João Vitor e do Igor é um grande símbolo disso. É por isso que eu quis começar o meu livro-reportagem dizendo como eles nasceram, né? Como o João nasceu. Porque é isso, ele era um ser humano com potências, com vontades, com desejos, com sonhos. Na escola, porém, o núcleo pedagógico já notara que algo estranho acontecia. Os irmãos eram contidos demais, pareciam estar sempre... A vontade quase utópica de João Vitor era ter sua família unida. Desenhou sua própria figura, usando camiseta, calça e tênis, de mãos dadas com Cláudia. Ela não quer mais morar na mesma casa que nós, e a gente também não quer. É só isso.